Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Suelton. A gente está aqui hoje para mais uma aula de geografia e o tema da nossa aula de hoje será faixas de transição ou ecótones. Esse tema, gente, ainda é uma continuação dos domínios morfoclimáticos que estávamos estudando aí nas duas últimas semanas. Lembrando aí, vimos nas semanas anteriores o domínio amazônico, vimos o domínio da caatinga, vimos o domínio dos mares e morros, o domínio do cerrado, o domínio das araucárias, o domínio das pradarias. Então, vimos que existem vários domínios morfoclimáticos no Brasil e esses domínios são resultado da interação entre clima, relevo, vegetação, solo e hidrografia. Então, esses elementos juntos configuram aquele espaço, configura a relação existente ali naquela área e vai também configurar a paisagem. Então, a soma da relação entre clima, relevo, vegetação, hidrografia e solo vai oferecer diferentes configurações de paisagem, diferentes configurações naturais. E aí, por isso, a gente vai ter essas características tão distintas que nos possibilita regionalizar o Brasil em 6 domínios morfoclimáticos. Então, o Assis Absaber, né, que foi o geógrafo que criou esses domínios morfoclimáticos, que criou essa regionalização, ele vai levar em consideração essas características de clima, relevo, vegetação, solo e hidrografia. Bom, beleza. Só que na natureza nós não temos uma ruptura de uma área para outra brusca, como se fosse uma fronteira, como se fosse um limite ali fixo, né? A gente não atravessa um muro e sai do cerrado e entra numa floresta. Na natureza a gente tem normalmente um intervalo ali entre um tipo de formação vegetal, um tipo de clima, um tipo de solo, para passar para outro tipo de solo e outro tipo de formação vegetal, outro tipo de clima. Então, esse intervalo entre um e outro vai ser a nossa faixa de transição. Vai ser a área onde eu vou ter características tanto daquele domínio que eu estava saindo, quanto do domínio que eu vou entrar. Então, eu vou ter ali, por exemplo, entre o cerrado e o domínio amazônico, eu vou ter características tanto do cerrado quanto do domínio amazônico. Eu vou ver ali, dentro daquela área, eu vou ver árvores que pertencem ao domínio do cerrado e árvores que pertencem ao domínio amazônico no mesmo espaço. Vai ser uma mistura, vai ser uma transição, saindo de um para entrar no outro. Beleza? Então aí a gente chega no conceito que a gente quer trabalhar aqui, né? O conceito de faixa de transição é uma área onde vou ter a conexão, né? Eu vou ter a saída de um domínio para o outro e essa área vai ter as características da mistura entre esses domínios, né? Essas áreas, né, elas não são consideradas um domínio em si. Ela não vai ser um domínio separado, ela vai ser uma mistura de 2 ou mais domínios. Esse conceito também pode ser chamado de ecotonos, né? Ou ecótonos. Esse conceito ele vai mostrar para a gente, né, que quando eu saio de uma área, eu tenho uma transição de vegetação, uma transição de clima, uma transição de relevo, uma transição de características é, de, de hidrografia. Então, eu vou mudando gradativamente até chegar no outro domínio, né? E aí, dentro do Brasil, todas essas áreas claras aí que vocês estão vendo, todas essas áreas entre as cores dos domínios morfoclimáticos, são áreas
de transição. Então ali, ó, eu estou vendo entre o azul e o verde, que é entre o cerrado e o domínio amazônico, há uma faixa de transição. Entre o cerrado e os mares de morro, há também uma faixa de transição. Então, sempre que eu saio de um domínio para o outro, eu vou passar por uma zona, por uma área que possui características de ambos os domínios. Às vezes até mais do que dois domínios. Essa área pode ter, em alguns casos, três domínios, né? Uma área ali que vai ter características, por exemplo, do Cerrado, da Amazônia e da Caatinga, na mesma área. Então, essa mistura vai ser o que vai criar as faixas de transição. Bom, temos várias no Brasil, mas vamos destacar na aula de hoje três, né, que são as principais, que são as que movimentam, de certa forma, a economia de uma região pelas suas características. São áreas tão importantes que a gente consegue regionalizar elas, ou seja, né, delimitar ali aonde existe essa área, aonde é essa faixa de transição com clareza, né? Ela é bem definida. Então vamos lá, né? Essas três que a gente vai ver na aula de hoje é o Pantanal, a Mata de Cocais e o Agreste. Então são essas três faixas de transição que queremos trabalhar na aula de hoje. Vamos lá, né? Uma por uma. Primeiro, o Pantanal, que é uma faixa de transição que está bem próxima de nós aqui no Mato Grosso, né? Ela vai estar presente tanto na parte sul do Mato Grosso quanto na parte norte ali do Mato Grosso do Sul. Nós temos como característica dessa faixa de transição um, um, um complexo, né, de paisagens que é heterogêneo, composto aí de cerrado, de floresta, de campos, de charcos inundáveis, de vários ambientes aquáticos, como lagoas, riachos. Então, é um domínio que possui muitas características, que possuem paisagens muito diversas. Ela não é uma paisagem homogênea, que você olha e só vê floresta, ou que você olha e só vê pasto. Você olha ali e vê vários elementos, várias paisagens muito distintas umas das outras. Você vai ver áreas com florestas, áreas com lagos, áreas com árvores típicas de cerrado. Então você vai ter uma mistura muito grande de paisagens, de domínios ali misturados, né? Você vai ter mistura aí de cerrado, vai ter mistura do domínio amazônico. Todos esses domínios vão, de uma certa forma, influenciar essa paisagem. Então, outra característica importante do domínio do Pantanal é que o relevo nessa região é predominantemente um relevo baixo, composto de planícies, né? Terrenos planos e baixos. E em volta desse terreno, em volta do Pantanal, eu tenho predominantemente terrenos de altitudes mais elevadas. Eu tenho chapadas, eu tenho planaltos. Então, eu vou ter, cercando o Pantanal, terrenos mais elevados e o Pantanal, um terreno mais baixo. O que isso vai provocar? Vai fazer com que, durante os períodos de chuva, a chuva escorra, né, escoe em direção a essa parte mais baixa. Então, a chuva vai vir ali da parte mais alta e a água ela vai inundar essa parte mais baixa, né? Então, por isso que nos períodos de maior intensidade de chuva, as planícies do Pantanal se tornam planícies alagadas, inundadas, tá? Então, isso é uma característica muito forte no Pantanal. Essas lagoas que vocês estão vendo, né? Elas aumentam de tamanho, elas inundam grandes áreas durante os períodos de chuva, tá? A gente vai ter também as características ali de um clima tropical, né? A gente vai ter um inverno mais seco e a gente vai ter verões mais chuvosos. Durante o inverno, então, essas inundações cessam e durante o verão a gente vai ter frequentemente inundações dessas áreas.
Durante o verão, normalmente, as temperaturas são mais elevadas, né? E durante o inverno, essa temperatura abaixa muito rapidamente. Então, vou ter aí, em alguns momentos, a possibilidade até de algumas geadas de leve ali no Pantanal. O solo dessa região, ele é predominantemente um solo arenoso, né? Um solo que tem características mais sedimentares. Bom, vamos ver a localização, né? O Pantanal ele vai se situar ali no sul do Mato Grosso, né? Como eu falei, e na porção ali mais ao norte, ao noroeste do Mato Grosso do Sul. Vamos ver aqui, né? Dá para a gente observar que ele chega bem pertinho ali da nossa capital, de Cuiabá, né? Vai estar ali na cidade de Corumbá, de Miranda, de Aquidauana, né? São cidades ali do Mato Grosso do Sul. O Pantanal também vai estar presente ali na Bolívia. Então, essa faixa de transição é uma faixa de transição muito grande. Tá? Vai estar presente tanto aí no Brasil, né, nos estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, e vai pegar aí também o norte do Paraguai, o leste da Bolívia. É uma área que vai estar interligada à bacia amazônica, à bacia da Platina. Então, ela vai ter aí ligações fortíssimas com grandes bacias hidrográficas do Brasil. Né? Vai sofrer a influência dessas bacias hidrográficas. Né? É uma área também que tem um importante corredor biogeográfico. O que significa isso? Né? A gente vai ter a passagem de animais de uma área para outra, né? Vai ter uma grande conexão, tanto de fauna quanto da flora, produzindo alimentos, né? Ela vai ser uma região que vai receber também muitos nutrientes, né? Possibilitando aí o desenvolvimento de diversas espécies de plantas e também a existência de diversas espécies de animais. Esses nutrientes, né, vão enriquecer o solo, né? Esses nutrientes normalmente vão vir aí de outras áreas que são carregados através das inundações. Então, quando tem, por exemplo, uma chuva muito intensa em uma área de planalto, nas áreas próximas, e aí essa chuva carrega sedimentos desses planaltos, ela vem trazendo também os nutrientes. Lembra que a gente falou na aula anterior do cerrado, que é um solo que é muito lixiviado, ou seja, a chuva retira os nutrientes desse solo, né? O solo ele fica empobrecido. Esses nutrientes vão parar em algum lugar. Normalmente vão parar nas áreas mais baixas, como é o caso do Pantanal. Então, esses nutrientes vindos aí durante os períodos chuvosos, né, durante as inundações, vão ser depositados no solo, e esse solo vai ser um solo enriquecido por esses nutrientes, possibilitando o desenvolvimento de várias espécies de plantas. Bom, como atividades econômicas desse domínio, né, a gente pode destacar aí majoritariamente as atividades agrícolas, principalmente a pecuária. Né? Isso ocorreu ali nessa região, primeiramente pela facilidade de se desenvolver essa atividade por causa dos vários terrenos de pastagens naturais. Então, os criadores viam ali que havia essa facilidade, já havia uma pastagem pronta e, com isso, facilitava o desenvolvimento dessas atividades. Após a década de 1970, o Brasil inteiro passa por uma transformação, né, no seu modelo produtivo, nas suas atividades econômicas e na ocupação do espaço, e aí começa a ter o avanço do agronegócio que era desenvolvido nas regiões sul e sudeste do Brasil sobre as áreas do centro-oeste, né? Então, é o que a gente chama de avanço da fronteira agrícola.
essa fronteira agrícola começa a avançar sobre o Mato Grosso e sobre essas áreas de Pantanal. E aí começa a substituir parte dessas áreas de criação de pecuária para áreas de agricultura, principalmente agricultura moderna, agricultura da soja, do milho, né, do algodão. Então, essa agricultura moderna, ela necessita de uma transformação da paisagem, né? Uma modificação daquela paisagem natural em uma paisagem antrópica, uma paisagem que atenda aí essa necessidade produtiva. Então, nesse período, temos um desmatamento das áreas de Pantanal, temos uma substituição da vegetação natural, temos, infelizmente, a poluição de algumas áreas com agrotóxicos, né, poluindo tanto as plantas, quanto os rios, quanto o solo. Então, esse avanço do agronegócio sobre as áreas de Pantanal vem prejudicando esse domínio morfoclimático. Em 2004, né, já aí com esse processo de avanço do agronegócio mais consolidado, nós conseguimos registrar aí que já tinha 45% da área de Pantanal descaracterizada por desmatamento. Ou seja, né, quase a metade do Pantanal já desmatado, já modificado, já transformado em uma paisagem diferente. E, além dessas atividades do agronegócio e da pecuária, se desenvolve também atividades aí de garimpo, de pesca, de procura, né, por pedras preciosas no garimpo, atividades também de turismo, que movimenta bastante a economia dessa região do Pantanal. Beleza? Aqui podemos observar um pouquinho, né, da atividade da pecuária no Pantanal, para fazer aí o transporte de gado. Normalmente essas pessoas, né, esses criadores, precisam passar por áreas inundadas, áreas pantanosas, né, de pântanos. E durante os períodos de cheia, né, quando chove muito e essa água ela sobe, alguns criadores precisam construir algumas áreas mais elevadas, né, de madeira, para o gado ficar e não morrer afogado durante as cheias. Então é algo que faz parte aí do cotidiano da produção, da criação de gado no Pantanal. Bom, outro domínio que a gente vai ver hoje é o domínio do agreste. Esse é um domínio que ocorre lá na região Nordeste, tá? Entre as faixas de transição. É uma faixa de transição que vai ocorrer ali entre o litoral nordestino, que possui um domínio morfoclimático de mares de morro, e as áreas mais no interior do Nordeste, que são as áreas do sertão, as áreas da Caatinga, né? Então, essa faixa de transição vai ficar entre a Caatinga e os mares de morros. O clima nessa região é predominantemente o semiárido, né? Assim como na Caatinga, o que predomina é um clima semiárido. Só que, por ser ali uma faixa de transição próximo à zona da zona da mata, eu vou ter uma umidade um pouco maior. Então ali vai ser uma mistura, né? Como eu falei, é sempre uma mistura de dois domínios. Então eu vou ter uma faixa que ela é mais úmida do que a Caatinga e mais seca do que a zona da mata. Entenderam? Ela vai ser ali o meio termo. Vai ser um meio termo entre a Caatinga e a zona da mata. Então, por isso, gente, eu vou ter também um desenvolvimento de uma vegetação mais verdejante do que a vegetação da Caatinga. E eu vou ter uma vegetação bem menos densa do que a vegetação dos mares de morro. Essa faixa de transição, né, vai ser essa faixa branca que vocês estão vendo ali nesse mapa, né, bem próximo ao litoral. O litoral vai ser a zona da mata e o interior do Nordeste vai ser
predominantemente uma área de caatinga, na área de sertão. Essa área, né, essa área do agreste, vai ter um relevo um pouquinho mais elevado. Ele vai ser predominantemente composto pelo planalto das Borboremas. As altitudes ali vão variar entre 500 e 800 metros, né? As maiores altitudes do Nordeste. Então a gente vai ter áreas bem parecidas com essas aqui, áreas de planaltos. Bom, e como que esse planalto vai influenciar tanto no domínio da Caatinga quanto no domínio dos mares de morro? O planalto vai influenciar pela seguinte situação: vai influenciar pelas chuvas orográficas. O que é isso, né? A chuva orográfica é um tipo de chuva que vem na diagonal e normalmente ela vai atingir um lado de uma área mais elevada, uma área de morro, de serra, né, ou área de montanha. Nesse caso não é uma montanha, é um conjunto de serras, né, um planalto. Nesse caso, então, as nuvens, a umidade chega até essa área, ela vai subir, vai resfriar e vai provocar chuva desse lado da serra. E aí, onde vai chover muito, eu vou ter a formação de uma vegetação mais verde, né, mais densa, árvores mais altas. E aí, quando a massa de ar passa para o outro lado, para uma área mais baixa, ela vai ser uma massa de ar seca, porque toda a chuva choveu do lado de cá, da área de serra, de morros. Então, choveu de cá, aqui vai ter vegetação mais desenvolvida. Passou o ar para o outro lado, um ar seco, vai ter uma vegetação menos desenvolvida. Eu vou ter aí um clima mais árido e uma vegetação típica desse clima mais árido. Então, esse relevo ele vai ser muito importante para que tenhamos a separação da zona da mata para a caatinga. Se não houvesse esse relevo tão elevado, né, funcionando como uma barreira, provavelmente a umidade, a chuva, chegaria com mais frequência nessas áreas de caatinga, chegaria com mais frequência nas áreas que a gente chama de sertão nordestino, né? O que ocorre é mais ou menos o que vocês podem ver nessa imagem aqui, tá? A chuva ela vem ali da planície costeira, né? Vem ali da evaporação que ocorre no oceano e ela vai cair sempre nas partes mais próximas à planície costeira. Então vai chover sempre ali e a umidade que sobe as serras, que sobe a chapada, né, que sobe o planalto ali, vai ser uma massa de ar mais seca, né? Então essa massa de ar, infelizmente, não vai ter a mesma quantidade de chuva. Beleza? Bom, isso vai fazer com que aconteça aquilo que a gente falou, né? Vai fazer com que essa área do agreste receba mais chuva nas áreas mais próximas à zona da mata e nas áreas de agreste mais próximas à caatinga eu vou ter uma intensidade menor de chuva, mas ainda assim um pouco maior do que realmente na caatinga. Bom, aqui a gente pode ver também, né, no mapa, nesse outro mapa mais acima, a gente pode ver aí que essa zona de agreste, ela ocupa aí uma boa parte da região nordeste, né? Uma parte muito grande, vários estados da região nordeste. E sempre ali bem próximo à zona do litoral. Bom, e as atividades econômicas que são desenvolvidas na região do agreste? A gente vai ter predominantemente uma distribuição fundiária, ou seja, uma distribuição de terrenos
da seguinte maneira, em minifúndios, ou seja, pequenas propriedades de terra, porque não é uma terra muito boa para uma criação intensiva de gado, não é uma, não são terras muito boas para a agricultura de grande porte, né, para a agricultura tipo exportação. Então são terras mais áridas, terras mais secas. E por causa disso, né, normalmente essa região foi ocupada por pequenos proprietários, pequenos produtores. E esses pequenos produtores normalmente cultivam da seguinte forma: cultivam policultura, ou seja, plantam diversos tipos de produtos em suas pequenas propriedades. Então, a pequena propriedade ali vai plantar mandioca, vai plantar arroz, vai plantar feijão, vai plantar abacaxi. Então, vão plantar vários tipos de produtos nessas pequenas propriedades. Além de criar também pequenas quantidades de gado ou de cabras, para principalmente comercializar o leite. Então, são áreas que vai ter predominantemente essas pequenas atividades econômicas, né? A produção agrícola em minifúndios e a criação de gado, né? A pecuária para o leite. Bom, aqui a gente tem uma imagem, né, de produtores de cabras na região do Agreste. A gente pode ver o quanto o solo ele sofre, né? Quanto é um solo com pouca cobertura vegetal. Podemos ver que a vegetação próxima, né, é uma vegetação mais seca. Então, infelizmente, há uma dificuldade enorme para esses produtores, para esses criadores nessa zona de transição, nessa faixa de transição. Bom, a última, né, nossa de hoje é a mata de cocais. No caso da mata de cocais, gente, eu tenho uma faixa de transição entre a caatinga, a floresta amazônica e o cerrado. Então eu vou ter ali características dos 3 domínios morfoclimáticos, uma mistura dos 3. Tanto características que pertencem à Amazônia, quanto características que pertencem ao cerrado, quanto características que pertencem à caatinga, né? Então vai ser, mais uma vez, uma paisagem muito diversificada, uma paisagem com várias influências ali de domínios diferentes. Bom, ela vai se desenvolver, essa mata de cocais vai se desenvolver principalmente ali nos estados do Maranhão, do Piauí, do Ceará, do Tocantins, né? Então vai estar ali presente em vários estados brasileiros. Nessa faixa de transição, a gente vai predominar vegetação do tipo de coqueiros, né? Por isso a gente vai chamar de mata de cocais. Eu vou ter predominantemente vegetações de palmeiras, como babaçu, buriti, a oitícica, a carnaúba, vários tipos de coqueiros nessa área. Bom, a localização, né, vai ser nessa faixa aqui, gente, ó. Tá vendo aí que vai pegar aí o Maranhão, o Tocantins, né, o Ceará. Então vai ser uma faixa de transição que vai pegar aí esses estados, o Piauí também. Então vai se localizar nessa porção aí, né, entre a Amazônia e a Caatinga e uma parte do Cerrado ali mais ao sul, né? A gente vai ter também, por causa disso, por causa dessa localização, uma variação entre 3 tipos de climas. A gente vai ter ali tanto características de clima tropical úmido, quanto características de tropical semi-úmido e tropical semiárido, né? Sempre o clima tropical. O que significa isso? Sempre quente na maior parte do ano. O que vai variar? Vai variar a umidade. Quanto mais próximo da Amazônia, mais úmido. Quanto mais próximo da Caatinga, mais árido. Então vamos lá, né? De leste para oeste, né?
de leste para oeste, assim. Então, saio ali da Caatinga, eu tenho um tropical semiárido. Vai indo em direção às zonas intermediárias, um tropical semi-úmido. Se aproxima mais da Amazônia, um tropical úmido, um equatorial úmido, perdão. Então, essa variação de umidade é o que vai diferenciar essas paisagens, que vai diferenciar o tamanho dessas árvores, a quantidade de árvores, né? Então, sempre que eu tenho maior volume de água, eu tenho desenvolvimento de mais vegetação. Bom, como atividade econômica, né, a flora, ou seja, a vegetação dessa área vai ser muito importante para a população que vive ali, né? A maioria da população vai viver do extrativismo de recursos desses coqueiros, dessas palmeiras, né? Principalmente aí do babaçu. Então, a população vai viver retirando desses coqueiros a castanha, a madeira, as folhas, né? Então, vão usar muito esses produtos para produzir óleo, álcool, fibra, cera, vão fazer várias mercadorias que serão comercializadas pela população local. Então, a população local vai trabalhar tanto na modificação, né, desses produtos, na manufatura deles, quanto também no extrativismo. Então, vai ter várias pessoas que vão viver da retirada dos coqueiros, né, descascar, retirar a castanha, retirar as folhas. Então, vai ter muita população vivendo desse extrativismo e vai ter aquela população que vai transformar essa matéria-prima em algo a ser comercializado, como o óleo, como o álcool, como as fibras, né? Bom, esses produtos vão ter um importante valor comercial, vão ter um elevado valor agregado ali para aquelas pessoas, principalmente quando eles são industrializados, quando se retira ali o óleo, quando se retira o coco para fazer produtos depois que serão absorvidos por uma indústria com a tecnologia mais avançada, como por exemplo a indústria de cosméticos vai utilizar muito desses óleos para fazer shampoo, para fazer sabonetes. A indústria farmacêutica também vai absorver para fazer alguns remédios, né? A gente vai ter também a indústria alimentícia, a indústria de celulose, que vai produzir borracha. A gente vai ter várias indústrias que vão absorver esses materiais extraídos das regiões de mata de cocais. E aí, gente, esse extrativismo vegetal vai ser a principal atividade econômica dessa população. É claro que não vai ser a única. A gente vai ter também parte da população atuando na criação de gado, né, na pecuária, e a gente vai ter também outros atuando na agricultura, como plantio de arroz, plantio de soja, o plantio de algodão. Então, a gente vai ter também um pouquinho de diversificação das atividades econômicas. Vale ressaltar, gente, que das áreas do Brasil, né, essa mata de cocais. Essa mata de cocais, ela vai possuir um valor enorme para o extrativismo vegetal do país. Então, a gente vai utilizar muito dos materiais que são extraídos desses coqueiros encontrados na mata de cocais. Bom, gente, é isso, né? Finalizamos, então, nossas faixas de transição, ou ecótones, e eu espero que vocês tenham conseguido compreender essa diferença de faixa de transição para domínio morfoclimático, né? Não, uma faixa de transição não é um domínio, não é uma área específica com característica própria, ela é uma área com uma mistura de várias características de outros domínios. Uma mistura de 2 ou mais domínios morfoclimáticos, ou, se vocês forem ver
na biologia vai ser uma mistura de 2 ou mais biomas. Bom, eu espero que vocês tenham conseguido entender, então, né, visto aí as principais características da faixa de transição do Pantanal, do Agreste e das matas de cocais. É isso. Quem, após assistir, tiver qualquer dúvida, tiver um interesse em fazer alguma pergunta, basta comentar, colocar a pergunta embaixo do vídeo ou ligar o microfone, ligar a câmera e me chamar na videochamada. Eu terei a maior alegria de discutir com vocês esses temas, de comentar, de solucionar as dúvidas, tá? No mais, muito obrigado a todos que assistiram até aqui e a gente se vê na próxima aula. Relembrando, gente, esse é o último vídeo com explicação deste mês. Então, quem terminou de assistir esse vídeo e ainda não fez as atividades, corre lá, que dá tempo de fazer as atividades e fechar todos os conteúdos, todas as atividades propostas para o mês de abril. Valeu, gente. Muito obrigado e a gente se vê na próxima aula. Tchau.